Bem-vindos à nossa discussão aprofundada. Hoje vamos mergulhar em um livro que causou bastante barulho, né? O Milagre da Manhã, do Hal Elrod. A nossa base aqui são alguns trechos selecionados dessa obra. Exatamente. E a promessa central que a gente vê nesses trechos é, assim, bem ousada. Transformar o jeito de começar o dia, especificamente aquele período antes das 8 da manhã, e isso poderia, segundo ele, destravar mudanças bem significativas em várias áreas da vida. É quase uma reengenharia da rotina matinal mesmo. Parece um método, então, desenhado para quem está buscando destravar potencial, talvez otimizar o tempo, ou simplesmente encontrar um jeito de começar o dia com mais energia, mais propósito, né? Isso. Quem sabe essa nossa conversa traga alguns insights valiosos, baseados no que o autor propõe nesses fragmentos que a gente analisou. Bem pessoal, bem dramática até, as práticas que ele sugere, os tais salvadores de vida, e o impacto que ele e outros leitores dizem ter tido, sempre com base nos textos que a gente tem, claro. Vamos lá. E tudo começa com a história do próprio Hal Elrod, que é, na verdade, a fundação de todo o método. É verdade, o livro não vai direto para as dicas, né? Ele abre com a jornada pessoal do autor. E nossa, que jornada! Aos 20 anos, ele sofreu um acidente de carro assim, devastador. Terrível. Atingido de frente por um motorista alcoolizado. O resultado, segundo os trechos, 11 ossos quebrados, danos cerebrais permanentes, ele chegou a ser declarado clinicamente morto por 6 minutos. Imagina, 6 minutos! E os médicos ainda disseram que ele talvez nunca mais andasse. É muito forte. Muito, e não parou por aí, né? Não mesmo. Anos depois, em 2008, veio a crise econômica lá nos Estados Unidos. Ele, que tinha se recuperado, construído uma carreira de sucesso, viu tudo desmoronar de novo. Outro fundo do poço. Exato. Colapso financeiro, uma dívida que os trechos mencionam de $425 mil, e uma depressão profunda. Ele até descreve esse segundo momento como sendo, de certa forma, ainda mais difícil que o acidente. Mais difícil. Por quê? Pela solidão, sabe? Faltava aquele apoio externo massivo que ele teve na primeira recuperação. Dessa vez era ele com ele mesmo, enfrentando a crise interna e externa. O que me chama a atenção lendo esses trechos é a virada de chave dele, a perspectiva que ele adotou. Segundo o texto é que tudo acontece por uma razão, e cabe a gente escolher a razão mais fortalecedora, né? Isso, exatamente. Em vez de ficar se vitimizando ou reclamando, ele decidiu assumir, 100% de responsabilidade por criar a vida que ele queria dali pra frente. Aceitar a realidade, mesmo sendo duríssima, para poder começar a mudá-la. Uma responsabilidade radical mesmo. Total. E essa mentalidade parece ter sido o embrião do Milagre da Manhã. Foi justamente durante essa crise de 2008, num momento de desespero, que ele teve um insight crucial. Ele estava correndo, ouvindo um áudio do Jim Rohn. Ah, ele menciona isso, né? Sim. E ouviu a frase: seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em quem se torna. Uau! Impactante. Pois é. E aquilo acendeu uma luz para ele. Ele percebeu: caramba, eu não estou dedicando tempo diário para me tornar a pessoa capaz de superar essa crise, de criar o sucesso que eu quero. Ele precisava investir em si mesmo, todo santo dia. E a partir dessa necessidade pessoal, ele olhou para fora e identificou um padrão maior. É isso. Parece que sim. O livro introduz um conceito bem direto, a tal da Conferência de Realidade 95%. Conferência de Realidade de 95%. O que é isso? A ideia que ele apoia em estatísticas como as da Administração do Seguro Social dos Estados Unidos, que o texto cita, é que a grande maioria das pessoas, tipo uns 95%, vive aquém do potencial. Se contentam com uma vida medíocre, é a palavra que ele usa em várias frentes: carreira, finanças, saúde e relacionamentos. Nossa, 95% é muita gente se contentando com menos. Exato. E o autor argumenta que ninguém planeja viver assim, né? Mas é onde a maioria acaba chegando. E ele tenta diagnosticar o porquê disso, apontando algumas causas que a gente viu nos trechos. Não é só uma coisa, é um conjunto. Tipo uma teia que prende as pessoas nesse nível.
Isso, uma boa imagem. E quais seriam os fios dessa teia, segundo ele? Me conta. Bem, um fio importante que ele descreve é a Síndrome do Espelho Retrovisor, ASR. Síndrome do espelho retrovisor. É a tendência que a gente tem de viver baseado nas nossas limitações do passado, sabe? Como se o eu de ontem definisse quem a gente pode ser hoje e amanhã. O texto até menciona um dado que, supostamente, 95% dos nossos pensamentos são os mesmos do dia anterior. Caramba, 95% repetidos. Isso cria um ciclo vicioso mesmo, a gente fica preso na própria história. Exatamente. E o que mais? Outro ponto é a falta de propósito claro. Muita gente, segundo o autor, vive meio no piloto automático, só reagindo às demandas do dia, sem um porquê maior que inspira a superar obstáculos ou buscar algo mais significativo. A vida vira só sobreviver ao dia, né? Isso, e ligado a isso, ele menciona o hábito de isolar incidentes. Achar que aquela soneca a mais ou pular a academia só hoje não tem grande impacto. Mas ele argumenta, citando T. Harv Eker, que como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. Ah, essa frase é forte. Cada pequena escolha reforça quem a gente está se tornando, para bom ou para mal. Entendi. São as pequenas decisões que, somadas, definem a trajetória. Ele fala também sobre a falta de cobrança, não é? Tipo na vida adulta. Sim, a falta de responsabilização. Na infância, a gente tinha pais, professores. Na vida adulta, muitas vezes a gente não cria mecanismos para nos manter na linha com nossos próprios objetivos. Daí a sugestão dele de buscar um parceiro de responsabilização. Faz sentido. E isso se conecta com outro ponto, o círculo de influências. Aquela ideia de que a gente se torna a média das pessoas com quem mais convive. Se esse círculo é medíocre ou negativo, ele acaba puxando a gente para baixo. Nossa, é um conjunto de fatores que se retroalimentam, então. A falta de propósito, viver olhando para trás, não se sentir responsável, o ambiente. Exatamente. E para completar o quadro, ele volta naquela faísca inicial, a falta de desenvolvimento pessoal dedicado. As pessoas simplesmente não investem tempo para se tornarem capazes de criar a vida que desejam. E a procrastinação, né? Isso. A falta de urgência. Aquele estado mental do um dia eu faço, um dia eu começo, que adia tudo indefinidamente. Esse conjunto todo de fatores, segundo a análise desses trechos, explicaria a tal realidade de 95%. Ok, o diagnóstico é bem contundente. Diante desse cenário que ele pinta, a maioria das pessoas meio presas na mediocridade, por essas razões todas interligadas, como é que ele propõe reverter o quadro? Qual é a solução que emerge desses textos? A solução central é a rotina matinal estruturada, que ele batizou de o milagre da manhã. A ideia é bem simples na essência: dedicar tempo intencional, logo no comecinho do dia, ao desenvolvimento pessoal. E por que de manhã especificamente? Porque, segundo ele, é o momento com menos chance de desculpas, sabe? Cansaço do fim do dia, imprevistos que surgem. De manhã, a mente está mais fresca e começar o dia se fortalecendo, em vez de já sair correndo atrás das demandas, define um tom positivo e proativo para o resto do dia. Entendi. E como funciona essa rotina na prática? Ele criou uma estrutura, certo? Os tais salvadores de vida, é isso mesmo. Ele organizou a prática em 6 atividades-chave, que ele chamou de salvadores de vida. É um acrônimo formado pelas iniciais em inglês. SAVERS: Silence, Affirmations, Visualization, Exercise, Reading, Scribing. SAVERS, Salvadores de Vida, é o nome forte mesmo. Qual o primeiro? O S. O primeiro é S, silêncio. A ideia é começar o dia com calma e propósito, em vez de já pular na agitação. Isso pode incluir meditação, oração, respiração profunda ou só uns momentos de gratidão e reflexão em silêncio mesmo. Só ficar quieto um pouco. Mas com intenção. O objetivo principal descrito no texto é reduzir o estresse, aumentar a autoconsciência, sabe? Ganhar clareza mental antes da correria começar. O material até oferece um guia simples de meditação para quem não sabe por onde começar. Interessante começar com a quietude. Parece contraintuitivo para quem quer ser mais produtivo, mas faz sentido para a clareza. E o A? A é de afirmações.
Aqui a proposta é usar declarações positivas e intencionais para, segundo o autor, reprogramar o subconsciente. A ideia é combater aquelas crenças limitantes, tipo a síndrome do espelho retrovisor, que a gente falou, e alinhar os pensamentos com os objetivos que a pessoa quer alcançar. Funciona tipo um mantra pessoal, é por aí. Ele mesmo conta nos trechos como usou afirmações para superar a crença de que tinha ficado com uma memória ruim depois do acidente. E o livro detalha um processo de 5 passos para criar afirmações eficazes. Saber o que você quer, por que você quer, quem você precisa se tornar para conseguir, o que precisa fazer para isso e até incluir citações inspiradoras. É bem estruturado, parece uma ferramenta poderosa para direcionar a mente. O próximo é V, de visualização. Exato, V, visualização. Aqui a proposta é usar a imaginação de forma bem focada, criar imagens mentais vívidas dos resultados que se deseja alcançar e, o que é crucial, da pessoa que se precisa ser para chegar lá. Não só o resultado, mas o processo também. Isso, os trechos mencionam exemplos de gente famosa que usaria essa técnica, tipo Oprah, Tiger Woods, Jim Carrey. O processo sugerido envolve visualizar o objetivo final, sentir a emoção de já ter conquistado e também visualizar as ações necessárias no dia a dia. Ele até sugere criar um quadro de visualização físico com imagens e tal. Silêncio, afirmações, visualização. Até aqui parece um trabalho bem mental e interno, né? E o primeiro E? O primeiro E é de exercícios. Aí entra o corpo na jogada. A ênfase é na importância de movimentar o corpo logo pela manhã. Para quê? Para gerar energia, melhorar a saúde, claro, mas também para aumentar a confiança e o foco mental para o resto do dia. Aquela disposição que o exercício dá, né? Exatamente. O autor recomenda atividades como o yoga, cita até uma instrutora da chama. Mas a lógica é simples. Fazer o exercício antes que as desculpas do dia tô cansado, não deu tempo, apareçam e te sabotem. Faz sentido tirar logo da frente. E depois vem o L. L é de leitura. Reading em inglês. Aqui a ideia é simples. Buscar conhecimento e novas perspectivas de forma consistente. Ler livros, principalmente de desenvolvimento pessoal, ou sobre áreas que a pessoa quer melhorar, todo dia. A sugestão prática dele é ler pelo menos 10 páginas por dia. Parece pouco, né? Mas ele calcula que isso somaria uns 18 livros por ano. O foco é aprender com especialistas e, um ponto importante que ele ressalta, reler livros-chave para absorver melhor o conteúdo, não só consumir informação. 10 páginas por dia realmente parece bem factível. E para fechar o acrônimo, o último E. O último E é de escrever, scribing em inglês. Basicamente, manter um diário. O diário. A proposta é usar a escrita para registrar ideias, aprendizados do dia anterior, coisas pelas quais se é grato, progressos feitos. O autor relata nos trechos como essa prática ajudou ele pessoalmente a ganhar clareza e a ter uma apreciação maior pelas conquistas ao reler os diários antigos. Interessante isso de reler. Sim, e ele discute como isso ajuda a combater o que ele chama de foco na lacuna. Aquela tendência de só ver o que falta, sabe? Em vez de reconhecer o que já foi alcançado. E pode ser um diário físico, no papel ou digital. O que funciona melhor para cada um. 6 passos, então. Silêncio, afirmações, visualização, exercício, leitura e escrita. Savors. Parece uma rotina bem completa, mas confesso que também sou um pouco intimidadora. A grande questão que fica martelando é como encaixar tudo isso na vida real. Principalmente a parte de acordar mais cedo, que para muita gente é um desafio enorme. Olha, o livro parece antecipar totalmente essa dificuldade. Os trechos abordam diretamente esse desafio de acordar cedo. O autor reconhece que não é fácil, né? Ele introduz até um conceito, o nível de motivação ao acordar, NMA, que geralmente está lá embaixo quando o despertador toca. Com certeza o meu tá. O de muita gente. E para combater isso, ele propõe uma estratégia bem prática, com 5 passos, que ele chama de a prova de soneca. Opa! Estratégia anti-soneca. Parece útil. Quais são esses passos? Conta aí. O primeiro, segundo o texto, é definir intenções claras na noite anterior.
Tipo, pensar positivamente sobre como vai ser bom acordar cedo, ter esse tempo para si. Mentalizar isso antes de dormir. Preparar a mente na véspera. Ok. O segundo é um clássico. Colocar o despertador longe da cama. Isso te obriga a levantar fisicamente para desligá-lo. Quebra aquela inércia inicial de ficar na cama. Ah, o velho truque do despertador longe. Conheço bem. Funciona, mas dói. E os outros? O terceiro passo é ir direto escovar os dentes. É uma atividade simples, quase automática, que não exige muito esforço mental, mas dá tempo para o corpo começar a despertar enquanto a mente ainda está naquela névoa matinal, sabe? Uma tarefa boba para ganhar tempo para o cérebro ligar. Boa. Exato. O quarto é beber um copo cheio de água. A gente desidrata durante a noite e isso contribui muito para a sensação de cansaço. Então, reidratar logo ao acordar ajuda a despertar o corpo. Água para acordar. Faz sentido. E o quinto? O quinto passo é vestir imediatamente as roupas de ginástica ou a roupa que você vai usar para fazer o milagre da manhã. Isso já te prepara psicologicamente para a ação. Diminui a resistência para começar o de exercício, por exemplo. Entendi. Eliminar as barreiras para começar. São dicas bem concretas mesmo. Mas e a questão do tempo? Se alguém tem uma rotina super corrida, com filhos pequenos, trabalho que começa cedo, 1 hora extra de manhã pode parecer simplesmente impossível. Sim, e o autor oferece flexibilidade quanto a isso nos trechos. Ele não é radical nesse ponto. Ele apresenta o milagre da manhã de 6 minutos. 6 minutos? Como assim? A ideia é praticar cada um dos 6 salvadores de vida por apenas 1 minuto. 1 minuto de silêncio, 1 minuto de afirmações, 1 de visualização, 1 de exercício, pode ser pular corda, polichinelo, 1 de leitura, 1 de escrita. 6 minutos no total. Ah, bem mais gerenciável. Exato. É claramente uma versão condensada, né? Apresentada como uma opção para dias excepcionalmente corridos ou para quem está começando e se sente sobrecarregado com a ideia de 1 hora. A mensagem principal é que mesmo 6 minutos focados em desenvolvimento pessoal são muito melhores do que nada. E um capítulo mencionado nos textos, o 8, também fala sobre como customizar a rotina. Não é um modelo único e rígido, dá para adaptar. Essa versão de 6 minutos realmente torna a ideia bem mais acessível. Tira um pouco da pressão, mas ainda tem o desafio de manter a constância, né? Muita gente começa a rotina assim com toda a empolgação do mundo e depois, puf, abandona. Como os textos sugerem transformar isso num hábito que dura? Esse é um ponto crucial e o capítulo 9, que é citado nos trechos, aborda exatamente isso, a formação do hábito. O autor propõe uma estratégia de 30 dias que ele divide em 3 fases distintas de 10 dias. A ideia é entender a psicologia por trás da criação de um novo comportamento para não desistir no meio do caminho. 3 fases em 30 dias. Como funciona isso? Qual a lógica? A primeira fase, dos dias 1 ao 10, ele chama de insuportável. É quando a novidade passa e a resistência interna está no máximo. O corpo e a mente lutam contra a mudança. É desconfortável mesmo. A chave aqui, segundo ele, é ter consciência de que essa fase é difícil, mas é temporária e só. Persistir. Atravessar esses 10 dias. A fase de ranger os dentes. Ok, e depois? A segunda fase, dias 11 a 20, é a desconfortável. Já não é tão horrível quanto a primeira, mas ainda exige esforço consciente, disciplina. A tentação de voltar aos velhos hábitos ainda é forte aqui. É preciso continuar empurrando, mesmo sem ser mais insuportável. Entendi. A fase da luta contra a vontade de desistir, de voltar para o conforto do antigo. E a última fase? A terceira fase, dos dias 21 a 30, ele chama de irrefreável. Aqui, o hábito começa a se consolidar de verdade. E é crucial, segundo o autor, continuar firme nesses últimos 10 dias para realmente reforçar o novo comportamento. Começar a associá-lo a sentimentos positivos, a formar uma nova identidade de eu sou alguém que faz isso. Ele até contesta aquele mito popular dos 21 dias para formar um hábito, sabe? Ah, sim, todo mundo fala dos 21 dias. Pois é, ele argumenta que essa fase final, do dia 21 ao 30, é essencial para garantir que o hábito se torne sustentável a longo prazo, para não largar depois. Interessante essa visão das 3 fases
E a importância desses últimos dias para consolidar mesmo. Ele chega a dar algum exemplo, pessoal, dessa superação de passar por essas fases nos trechos que a gente viu? Sim, ele usa a própria experiência com a corrida como exemplo disso. Conta que odiava correr, tipo, detestava mesmo, mas decidiu aplicar essa mesma lógica de 30 dias para transformar isso. E conseguiu. E o resultado, segundo ele relata, foi passar de alguém que odiava correr para alguém que completou uma ultramaratona de 83 quilômetros. O quê? 83 quilômetros para quem odiava correr? Nossa! Exato. Ele usa essa história para ilustrar que é possível, sim, superar aversões e limites que a gente considera fixos, usando essa estratégia de formação de hábito, e que isso se aplica tanto à corrida quanto ao milagre da manhã. É sobre atravessar as fases. É um exemplo bem impactante da transformação que ele prega ser possível com método e persistência. E falando em transformação, os trechos trazem relatos de outras pessoas que teriam aplicado o método, para não ficar só na história dele. Sim, os excertos estão recheados de depoimentos. São pessoas de diferentes áreas, empresários, mães, estudantes, vendedores, que relatam mudanças bem significativas. Talvez, em vez de só listar vários nomes correndo, seja legal a gente olhar um ou dois exemplos que ilustram os tipos de resultado que o autor atribui ao método. Que acha? Ótima ideia. Quais exemplos se destacam nesses trechos? Para a gente ter uma noção mais concreta. Olha, tem o caso de uma mulher chamada Melanie Deppen, por exemplo. O relato dela, conforme está descrito lá, é que ela sempre teve muita dificuldade em manter qualquer tipo de hábito positivo na vida. Sabe aquela pessoa que começa e para tudo? Sei bem como é. Então, mas com a estrutura do Milagre da Manhã, algo teria clicado para ela. Ela teria finalmente encontrado uma rotina que conseguiu sustentar. E isso, por sua vez, destravou outras mudanças na vida dela. Esse caso parece conectar bem com a ideia de que a estrutura dos Savers e a estratégia de 30 dias podem ser uma âncora para quem luta justamente contra essa inconstância. Entendi. O método como uma ferramenta para construir a disciplina que faltava antes. Interessante. Tem algum outro exemplo que ilustre um tipo diferente de impacto? Talvez mais externo? Sim, tem vários nessa linha. Um que chama atenção é o relato de um cara chamado Mike McDermott. Ele afirma nos trechos que, depois de implementar o Milagre da Manhã, conseguiu simplesmente dobrar a renda dele como vendedor. Dobrar a renda. Uau! Pois é. Esse tipo de depoimento busca ilustrar a conexão que o autor faz entre o desenvolvimento pessoal matinal, se tornar uma pessoa mais focada, energizada, habilidosa através dos Savers, e resultados concretos no mundo exterior, como carreira e finanças. A lógica implícita é: melhore por dentro, que os resultados aparecem por fora. A ideia do Jim Rohn, de novo, né? Atrair o sucesso pela pessoa em que você se torna. Exatamente. E outros relatos falam de perda de peso significativa, gente que parou de fumar, encontrou relacionamentos melhores, maior clareza mental, menos estresse. A gama de benefícios que as pessoas alegam ter conseguido é bem ampla, cobrindo várias áreas da vida. Esses exemplos ajudam a concretizar a promessa do livro, né? Fica mais claro o tipo de transformação que ele está sugerindo que é possível com essa prática. Exato. Então, se a gente for fazer um balanço do que vimos nesses trechos, o Milagre da Manhã propõe que reservar um tempo estruturado logo no início do dia para trabalhar em si mesmo através do silêncio, afirmações, visualização, exercícios, leitura e escrita, os Savers, é uma estratégia poderosa para sair daquela realidade de 95%, da mediocridade e alcançar mais do nosso potencial em todas as áreas. E tudo isso ancorado na história pessoal de superação do autor, que serve como base e inspiração, e na ideia central de que o nosso mundo interior, nossa mentalidade, nossos hábitos, acaba criando o nosso mundo exterior, os nossos resultados. Perfeito. E o livro, pelo que vimos, não fica só na teoria, né? Ele oferece ferramentas bem práticas, como a estratégia anti-soneca, o plano de 30 dias para formar o hábito e até a flexibilidade da versão de 6 minutos para quem tem pouco tempo.
Sim, ele tenta remover as barreiras para a implementação. E os depoimentos que estão lá nos trechos servem para reforçar essa mensagem, mostrando que pessoas comuns, com desafios reais, teriam conseguido implementar e colher benefícios significativos. Sem dúvida. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão interessante que emerge desse material todo. O autor defende com muita veemência que a falta de um investimento diário em desenvolvimento pessoal é um dos maiores freios para alcançar aquele sucesso nível 10, que muitos até desejam, mas poucos realmente atingem. A causa raiz da mediocridade, segundo ele. Exato. E se essa premissa tiver algum fundamento, fica a pergunta, né? Qual seria uma pequena prática diária, talvez inspirada por um desses savers, mesmo que de poucos minutos, que poderia ser iniciada consistentemente para começar a elevar esse nível pessoal? Não precisa ser a rotina inteira de uma vez, mas qual o primeiro passo? Algo para a gente pensar. Uma excelente provocação para encerrarmos nossa conversa. Concluímos aqui, então, nossa exploração dos trechos de O Milagre da Manhã, de Hal Elrod. Esperamos que esta análise tenha sido útil e, quem sabe, inspirado algumas reflexões ou até ideias práticas. Muito obrigado pela escuta e até a próxima.